Oi, gente, como estão vocês, né? Eu tô aqui pra gente dar início à gravação das aulas, né? Infelizmente, a gente tá numa situação muito delicada e vai ser necessário nesse momento a gente utilizar os recursos que a gente tem à mão, né? Nesse vídeo a gente vai terminar a aula sobre fenomenologia e existencialismo, que a gente já tinha iniciado em aulas anteriores, certo? Na última aula que eu tive com vocês presencialmente, eu terminei a aula conversando com vocês sobre o cuidado, né? Eu acredito que quem estava presente recorda. A gente ainda tem alguns temas para conversar, né? Dentro do existencialismo, certo? E em seguida, depois eu vou gravar o vídeo das próximas aulas, tá bom? Mas em termos de existencialismo, a gente já vinha conversando sobre a questão do cuidado, né? Assim, sobre outras temáticas que o existencialismo também adentra. Uma outra temática, né, que o existencialismo vai abordar é a questão da angústia, né? Porque para Heidegger a angústia ela é constituinte da existência do Dasein, né? Ou seja, da nossa existência como existente no mundo. E para Heidegger só quem pode se angustiar é o homem, né? Porque é o homem que tem consciência da sua própria existência. Então, não tem como os objetos se angustiarem, né? Porque eles não têm essa ideia de possibilidades, eles não têm essa ideia de escolha, né? Só é possível para o homem, então só o homem que se angustia, né? E ele diz que é impossível o homem não se angustiar, porque isso faz parte da existência, certo? E ele diz que o que ameaça na angústia é a própria existência, né? Porque a angústia é como se eu me sentisse fora de casa, né? Segundo ele. E aí, o que é que angustia na existência? Ele diz que angustia é sempre saber que eu tenho que estar fazendo escolhas, me responsabilizando por essas escolhas. E muitas vezes, por mais que eu me acerque da melhor forma possível, que a escolha que eu estou fazendo é a mais acertada, eu sei que ela pode dar errado, né? Ou seja, que ela pode sair de outra forma que eu não projetei. E aí ele vai dizer que é isso que angustia, né? Eu não ter certeza, né? Diante da vida. Então, é a incerteza, é a liberdade de escolha e as suas possíveis consequências que traz a angústia, certo? E aí ele diz que é somente pela angústia que o homem ele pode ter acesso ao que ele chama de nada, né? Ou seja, a essa sensação de vazio, do não saber o que vai acontecer, né? Vamos pensar na nossa situação agora. A gente fica ao máximo tentando se acercar de pesquisas, de informações, para prever o que possivelmente vai acontecer, mas a gente não tem certeza, né? E isso é o que Heidegger chama do nada. Eu ter acesso, é a angústia que me dá a sensação de, bom, isso tudo são possibilidades, mas pode ser que não seja assim, né? Pode ser que seja de uma outra forma. E é isso que angustia na vida, né? A não ter certeza, né? E ele distingue a angústia do medo, né? Porque Heidegger vai dizer que o medo ele tem um objeto muito específico. Por exemplo, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de um animal, eu tenho medo da morte. Mas ele diz que a angústia é uma sensação, né? Que pode paralisar o homem, mas pode impulsionar ele a buscar possibilidades, mas que não tem um objeto, né? Eu não tenho angústia de algo, né? Eu tenho angústia, né? Mas eu não tenho um objeto para essa angústia. Então, por isso que a gente diz que na angústia a gente tem acesso ao nada, que é uma sensação, muitas vezes, né? Vamos assim, como se fosse uma ansiedade, né? Mas a gente não tem um objeto específico diferente do medo, né? Angústia é aquilo que aparece bastante, por exemplo, nos quadros de fobia, né? Eu fico numa sensação de ansiedade, mas eu não sei o que é que dispara essa ansiedade, né? Então, isso é mais ou menos a experiência de angústia, certo? Uma outra questão, né, que Heidegger vai trazer é a questão de ser para a morte, né? Que é a questão da finitude, que é um tema base para o existencialismo. Heidegger coloca que o Dasein, ou seja, nós, somos postos diante de possibilidades ainda não realizadas. Então, eu posso me formar, eu posso trabalhar, eu tenho N possibilidades que eu estou investindo que podem vir a se realizar. Mas ele diz que há uma possibilidade final para todo Dasein que vai cessar todas as outras possibilidades, né? Que é a morte, né? Ou seja, a morte é aquilo que põe um limite final a todas as minhas possibilidades, né? Ou seja, enquanto eu estou aqui, eu ainda tenho algumas possibilidades. Muitas ou poucas, boas ou ruins, mas eu tenho,
né? Mas quando eu estou diante da morte, ali é o fim das minhas possibilidades, né? E aí ele vai colocar, né, esse autor, Inwold, vai colocar que a morte ela não é simplesmente nem mesmo primordialmente algo que acontece ao final da vida da pessoa. A consciência que o Dazai tem que vai morrer, né, de que pode falecer a qualquer momento, significa que o morrer, ou seja, a atitude do Dazai em relação ao morrer, ou ao fato de estar caminhando para essa morte, vai impregnar e moldar toda a sua vida, né? O que é que ele vai colocar? Que a morte não é aquilo que só acontece quando a gente morre. A morte ela já inicia quando eu tenho uma noção que eu sou um ser finito, né? Ou seja, que eu vou morrer de algum momento. Então, quando eu tenho essa noção, eu vou conduzir a minha vida a partir dessa noção, né? Então, ele diz que é a noção de morte que também molda a nossa vida. Ou seja, é a partir da noção de morte que eu tenho que eu vou começar a fazer escolhas, né? Mais ou menos acertadas. Né? Por que eu escolho X e não Y? Porque eu sei às vezes que, né, eu tenho a consciência que eu posso não estar mais ali, né? Então muitas vezes eu vou priorizar para o que é mais importante para mim naquele momento, né? Se eu não tivesse essa noção que eu sou finito, talvez eu não fizesse as escolhas que eu faço, né? E aí ele coloca que uma vida sem a perspectiva da morte seria uma vida de perpétuo adiantamento. Ou seja, se eu não tivesse essa noção que eu sou finito, que minhas possibilidades são finitas, eu teria a possibilidade de viver a minha vida inteira adiantando, né? Deixando para amanhã. Mas como eu sei que o amanhã pode não chegar, né? Ou seja, é a minha perspectiva de morte que faz com que eu invista e escolha determinadas coisas em determinados momentos, certo? Um outro tema que Heidegger vai discutir, né, que o existencialismo vai discutir como um todo, é a questão da liberdade, né? E para Heidegger só é possível haver liberdade quando a gente decide por uma vida autêntica. Ou seja, só é possível, né, ter uma vida baseada na liberdade quando eu me desprendo, né, das amarras sociais, do que está posto sobre mim, do que é que eu tenho que ser. Ou seja, quando eu vivo uma vida conforme aquilo que eu acredito que é importante para mim e o que faz sentido para mim. Aí eu estou sendo autêntico, né? Quando eu faço escolhas que dizem respeito ao que é importante e que fazem sentido para mim, né? E para ele, portanto, ser livre seria se desprender daquilo que impede uma vida autêntica, né? Ou seja, quando eu me desprendo daquelas amarras ou de tudo aquilo que me impede de ser o que eu acredito que eu devo ser, certo? Portanto, é muito difícil, né? Segundo Heidegger, a gente ter uma vida totalmente autêntica, porque sempre a gente vai estar preso a algumas questões, né? Que nos impedem de ser aquilo que a gente gostaria de ser. E aí, segundo Heidegger, quando dá Dasein, ou seja, quando a gente escolhe uma possibilidade dentre outras possibilidades, a gente inevitavelmente deixa muitas outras possibilidades para trás, né? Ou seja, segundo ele, né, liberdade é escolher e escolher é perder, né? Ou seja, sempre que eu escolho, eu deixo outras alternativas para trás. Então, se eu escolhi estudar, eu vou precisar deixar, por exemplo, de ir para uma festa, de estar com meus filhos, ou seja, eu vou sempre estar fazendo escolhas que vão implicar em deixar outras escolhas para trás, certo? E isso é angustiante, segundo Heidegger, né? Porque a gente quer viver as escolhas que não fez, né? E não tem como ser feita, né? Só posso escolher em determinados momentos, né? X coisa, não tem como eu escolher tudo. E ele diz que todas as escolhas elas vão ter consequências, né? Que o Dasein muitas vezes não previu. Eu posso prever as consequências do que eu estou escolhendo, mas muitas vezes eu não posso, não vou ter noção, ou seja, eu não vou prever. Mas que mesmo quando eu não prevejo, né? As consequências dessa escolha, eu vou precisar me responsabilizar por essas consequências, porque foi o que eu escolhi, certo? Por exemplo, um exemplo desse, né, que me veio aqui, que eu poderia colocar para vocês eu escolho me casar com um companheiro ou com uma companheira, né? Mas eu não imagino que a relação vai ser tão difícil, mas eu vou precisar arcar com a consequência dessa relação que eu escolhi vivenciar, né? Que eu não imaginava que seria difícil, mas está sendo, né? E eu vou precisar me responsabilizar por isso e escolher o que é que eu vou fazer mediante a isso, certo?
né, quando a gente vai falar, né, em termos de psicoterapia fenomenológico-existencial, né, como eu disse, a gente tem psicoterapia de base humanista e a gente tem psicoterapia existencial com base fenomenológica, né? Lembrando que a fenomenologia é um método, né? Quando a gente fala, né, de psicoterapia fenomenológica existencial, é importante que a gente tenha noção que o referencial teórico do psicólogo, né, que vai trabalhar com essa abordagem, constitui uma ferramenta em que o profissional ele constrói seu espaço da clínica, né? Mas, ao mesmo tempo, é um referencial para visualizar uma queixa que a pessoa está trazendo para você, um problema, um sofrimento. Mas, a partir dessa abordagem, eu preciso saber desse referencial, mas é importante que eu também consiga me afastar desse referencial, porque eu vou voltar para aquela ideia de epoquê, ou seja, de suspensão. Então, para eu poder enxergar a singularidade do sujeito que eu estou atendendo, inclusive em determinados momentos, eu vou precisar me afastar um pouquinho, né, desse referencial teórico, para eu ficar um pouco só com a experiência dessa pessoa, né, que me relata. Então, a gente tem nesse momento da psicoterapia fenomenológica uma postura hermenêutica, né, em que a gente considera os horizontes que estão ali presentes, né, vai estar o meu horizonte enquanto terapeuta, e vai estar o horizonte dessa pessoa. E não só esses horizontes vão estar presentes, não só esses dois, mas o meu horizonte de vida, ele é constituído pelas experiências que eu tenho, pela formação que eu tenho, pela abordagem que eu trabalho, pelas pessoas que me ensinaram, né, o que eu sei. Ou seja, o meu horizonte ele é perpassado por muitas pessoas, assim como da pessoa que eu vou estar atendendo. Então, a gente diz que no momento terapêutico da terapia, a gente tem um encontro de horizontes, né? Ou seja, um encontro de existências, certo? E aí eu não posso desconsiderar que tem existências que são diferentes ali presentes, certo? Mas ele ressalta que o cliente, né, o que o cliente vai dizer vai ser escutado a partir do horizonte compreensivo do terapeuta, ou seja, quem vai tentar compreender o que ele está dizendo sou eu. Então, eu vou começar a compreender a partir do que né, do que eu sei e de quem eu sou, né? Não tenho como me afastar do que eu sei e de quem eu sou. Mas, segundo ele, quem é a orientação é o cliente, ou seja, eu vou escutando a partir do que eu sou, do que eu sei, mas eu vou tentando ver se isso faz sentido para a pessoa que eu estou atendendo, né? Se não faz sentido, eu vou precisar ir aos poucos revendo, né? Porque o meu guia é o cliente, certo? E aí, para essa clínica, né? Para a clínica fenomenológica existencial, o que é que consiste nessa clínica? É abrir um espaço para que o outro ele se conquiste em sua alteridade, né? Ou seja, para que o outro se compreenda, se perceba, se aceite e veja o que é que ele, né, quer escolher diante disso que ele está enxergando, né? Mas é uma abertura, né, sem conduzir, ou seja, eu vou estar aberto a ouvir, a acompanhar essa pessoa, mas sem conduzir essa pessoa, né? Sem mapear um caminho que leve a um processo de conscientização, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, em conscientização, eu já estou querendo conscientizá-la sobre algo específico, né? Então, a gente, na verdade, nessa abordagem, né, transita nesse lugar como um clareador de caminho. Quem vai se conscientizar de X ou de Y é o paciente, não sou eu que vou lá e vou inserir algo na cabeça dele, ou seja, eu vou conscientizá-lo, certo? E na perspectiva existencial, uma valorização também do encontro no aqui e agora, ou seja, porque naquele encontro do momento que o outro me afeta e que eu afeto ele, e a única coisa que a gente tem de possibilidade concreta é o presente, né? Porque o passado ele já foi, o futuro ele não chegou, vamos dizer, uma incerteza. Então, o presente é a única coisa que eu tenho, vamos dizer assim, de real e de concreto. Então, é naquilo que eu vou investir também, certo? E nessa abordagem, o terapeuta ele trabalha com o significado que a pessoa atribui à realidade. Ou seja, a gente trabalha com significados, mas a gente também foca bastante no significado que aquela pessoa dá à realidade que ela vivencia, certo? E como vai colocar Camon, né? No que diz respeito a essa abordagem teórica, ele vai dizer que a psicoterapia é um processo na qual a vida do paciente ela é exposta de modo único, né? A maneira como ele divaga sobre suas possibilidades e dificuldades faz com que adquiram determinantes próprios, né? E que exigirão do psicoterapeuta dotes artísticos,
que lhe possibilitem transcender até mesmo os modelos teóricos que estejam a embasar a sua prática, né? Ou seja, muitas vezes a gente vai precisar ser um artista mesmo, né? A abordagem não vai nos dar todas as respostas, certo? Diante do paciente, não há como se recorrer ao cabedal de fundamento teórico-filosófico que estejam a sedimentar a nossa atuação. Ou seja, quando eu estou ali com aquela pessoa, está eu e ela. Eu enquanto presença, enquanto ser humano, né? Muitas vezes não tem como dizer, peraí, fulano, um minuto que eu vou olhar o que a teoria diz a respeito disso, né? Porque o encontro é no aqui e agora. Não tem como, né, eu parar esse momento para ir recorrer a outras coisas, certo? Não há como pedir ao paciente, ele diz, né, que ele nos aguarde por pequenos momentos que sejam para que possamos, então, a recorrer à nossa bibliografia a fim de aferirmos a melhor maneira de abordar a sua dificuldade emocional. Essa possibilidade, ela não existe, né, pois a dinâmica da psicoterapia exige uma intervenção precisa no momento de sua ocorrência, não se admitindo ainda que, hipoteticamente, qualquer simulação posterior, ou seja, vamos voltar aqui, vamos refazer isso que a gente estava, né, conversando. O próprio processo de supervisão, né, ele tem limitações, como o Camon coloca, pois quando o caso é levado para discussão ao supervisor, trata-se de algo que já ocorreu e que não vai se reproduzir novamente, né? E de outra parte, a própria segurança buscada pelo supervisionando se dará apenas em relação ao seu embasamento teórico, que determina um conjunto reflexivo de intervenção. Mas a gente não vai ter mais como atuar sobre as sessões que já ocorreram. Ou seja, isso, né, nos reitera que o encontro é ali e agora, naquele momento, né? Não tenho como eu voltar e refazer o encontro. Tem como eu ter novos encontros e ressignificar esses encontros anteriores que aconteceram, né? Mas o encontro sempre vai ser aqui e agora, né? E vai ser com o que eu sei, teórico, mas muito mais com o que eu sou, de profissional e de ser humano. Certo, gente? Então é isso, né? Eu vou gravar as próximas aulas e disponibilizar para vocês. E depois a gente vai marcar os momentos nos horários de aula para tirar dúvida, tá bom? Um abraço em todo mundo e se cuidem!